E hoje também é um dia muito especial porque nós recebemos a relíquia de Santa Teresinha. Nessa caminhada quaresmal que nós estamos fazendo para celebrarmos bem a Páscoa, para permitirmos que Cristo ressuscite também na nossa vida, nesse segundo domingo da Quaresma, a Igreja nos propõe, na liturgia do ano A, do Evangelho de São Mateus, o Evangelho da Transfiguração. O que foi esse fenômeno, digamos assim, que aconteceu em Jesus? É interessante que aqui nós estamos no capítulo 17 de São Mateus. Se nós olhássemos um pouquinho antes do capítulo 17, Jesus já havia feito o primeiro anúncio da sua paixão aos apóstolos. Ele já havia dito que ele sofreria, que ele seria crucificado pela nossa salvação. Então, quando Jesus sobe a essa montanha, como um novo Moisés e como um novo Elias, quando ele sobe a essa montanha, ele queria dizer aos seus apóstolos, mostrar aos seus apóstolos, que iria acalmar o coração deles e mostrar que viria a glória da ressurreição. A palavra que vem do grego, que fala da transfiguração, a palavra que vem do grego diz que em Jesus, no seu semblante, nas suas vestes, aconteceu uma mudança radical. Então a glória do Pai foi revelada em Jesus, mudou o seu semblante e fez com que as suas roupas ficassem brancas como a neve. E é interessante que no fenômeno da transfiguração, nesse episódio, a fala de Pedro é interessante, porque eles sobem a montanha, Jesus sobe com Pedro, Tiago e João, ali acontece a transfiguração, e Pedro diz: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. Vamos ficar aqui, porque está muito bom. Na nossa vida, nós também vivemos momentos de transfiguração. Podemos viver, se nós abrirmos o nosso coração. A Santa Missa é um momento de transfiguração. Quantas vezes nós chegamos desfigurados na Santa Missa, pelos problemas do dia a dia, a situação dentro da família, a relação marido e mulher. Quantas vezes nós chegamos desfigurados na Santa Missa por algo que alguém nos disse, por um relacionamento desfeito. Quantas vezes nós chegamos desfigurados na Santa Missa pelos sofrimentos do dia a dia, por uma enfermidade. E aqui na Santa Missa é um dos momentos que nós podemos viver uma transfiguração. Chegamos desfigurados, mas ouvimos a palavra, nos colocamos diante do altar, acompanhamos o rito da missa e podemos sair daqui transfigurados. Quantas vezes nós vamos rezar o terço e chegamos diante de Nossa Senhora desfigurados, ansiosos, angustiados, preocupados, rezamos com Nossa Senhora e saímos dali transfigurados, calmos. São momentos de transfiguração. Era isso que Pedro estava experimentando. Olha, um momento muito bom, um momento místico, vamos ficar aqui. Mas o que Jesus responde a Pedro? Levantai-vos, não tenhais medo. Gente, a fé não é uma mágica. Não é porque nós buscamos a oração, não é porque nós buscamos a Santa Missa Dominical, não é porque no nosso dia a dia nós buscamos momentos de oração e que tudo vai se resolver de forma rápida na nossa vida. Não é porque eu rezo e aí eu preciso avaliar minha relação com Deus, se é uma relação de interesse. Mas não é porque eu estou aqui na Santa Missa, começando a minha semana, que a hora que eu sair daqui durante essa semana, pronto, vai resolver tudo. A fé não é uma mágica. E nós não rezamos para manipular a vontade de Deus. Nós rezamos para entrar na vontade de Deus. E o exercício da fé, a experiência da fé, não é uma mágica. É saber que mesmo no sofrimento, é saber que mesmo quando eu estou desfigurado, é saber que mesmo quando eu estou desapontado, mesmo quando eu me sinto abandonado, Deus permanece ao meu lado. Ele está ali. Ele pode permitir o mal, Ele pode permitir o sofrimento, Ele permite as provações, mas Ele continua ali. Ele está me dando força, Ele está me ensinando alguma coisa por detrás daquele acontecimento. Então vivemos momentos de transfiguração, como nós estamos vivendo aqui, como nós podemos viver nos momentos de oração, mas a fé é uma experiência que me leva a acreditar que Deus sempre
está comigo, independente das circunstâncias. A fé não é um sentimento. Eu estou rezando, legal, estou sentindo bem. Não, se você está sentindo bem, que bom. Acho que a sua saúde está boa. Claro que Deus às vezes permite uma consolação interior. Claro que Deus permite uma sensação exterior muito boa. Mas a experiência da fé, a maturidade na fé, é saber que em todos os momentos Deus permanece comigo. Ele está ao meu lado. Por isso que a primeira leitura, que é do livro do Gênesis, apresenta a figura de Abrão. Abrão lá no Antigo Testamento, que depois se tornou Abraão, diante de tantos deuses, de tantos ídolos que Abrão poderia acreditar, ele acreditou na palavra do Deus verdadeiro. Deus disse: sai da tua terra, sai da casa do teu pai, que eu te darei uma nova terra, eu darei uma descendência numerosa e eu te abençoarei. Abrão se entregou. Abrão confiou. Ele fez o exercício da fé. E todos nós, eu ficava pensando isso preparando a homilia, todos nós podemos fazer, pelo menos em parte, essa experiência de Abrão. Eu ficava pensando na minha vida, eu como padre. Deus me chamou, eu deixei a minha terra, que não é uma grande terra, porque é Rixinga, não é lá uma grande terra. A parte urbana não é muito grande, a parte rural é maior, viu, gente? Então Deus me fez um chamado, me tirou da minha terra natal e me deu uma terra maior, que é a Diocese de Franca, onde eu posso exercer o meu ministério. Deus me chamou, me tirou da casa dos meus pais e me deu uma descendência numerosa também. Aqui, parte da minha descendência está aqui, ó. Muitos aqui têm idade para serem meus pais, né, irmãos, até avós. Mas espiritualmente vocês são meus filhos. Essa daqui é parte da minha descendência da paróquia São Pedro. Deus me deu a bênção dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. A minha mãe, inclusive, está ali, vou apresentar no final. Deus me deu a bênção dos meus pais, mas agora com o meu ministério, Ele também continua concedendo a sua bênção a mim. Para quem também é casado, ou mesmo quem está em outro estado de vida, também a experiência da fé conduz a isso. A pessoa, por exemplo, que se casa, ela deixa a terra dela, a casa dela, né, a terra natal, e vai para uma outra terra, para se unir ao seu marido ou à sua esposa. Deixa a casa dos pais e Deus concede ali, principalmente com a bênção dos filhos, uma descendência. Deus dá a bênção dos pais, mas depois naquele estado de vida, Deus continua abençoando. Essa é a experiência da fé, que exige entrega, que exige assumir aquilo que Deus coloca na nossa vida, mas Deus sempre é fiel e sempre cumpre as suas promessas. Queridos irmãos e irmãs, diante do evangelho de hoje, da transfiguração, de saber que nós temos momentos de transfiguração, de saber que Deus nos concede momentos em que nós somos consolados, em que nós somos animados, em que nós somos confortados, mas a nossa vida continua. Vocês estão aqui na missa hoje, domingo, iniciando a semana. Amanhã acredito que a maioria vai voltar, vai trabalhar, vai estudar. A vida continua. O olhar do cristão, de quem faz uma experiência de fé, de quem vive um momento profundo de transfiguração, não é pensar que tudo vai se resolver no momento, mas é saber que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos de angústia, de aflição, Ele permanece ali. E também hoje nós estamos com essa alegria de receber a relíquia de Santa Teresinha. A relíquia de um santo, podemos dizer que é a presença do próprio santo em nosso meio. E por que a Igreja Católica, isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem, e muitas pessoas usam disso para nos atacar, para atacar a nossa fé. Por que a Igreja Católica permite a veneração de relíquias? Porque nós não estamos simplesmente venerando o pedaço do osso de Santa Teresinha, o tecido que tocou ali no túmulo de algum santo, a veste de algum santo. Nós estamos venerando e adorando aquilo que Deus fez na vida daquela pessoa. Quando nós nos colocamos diante da relíquia de Santa Teresinha, e vocês depois, ao longo do tempo, aqui na nossa capela, podem rezar, fazer essa experiência diante da relíquia, vocês não
estarão somente diante de um pedaço de osso, mas vocês estarão venerando e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na vida de Santa Teresinha. A nossa capela não tem tantas pinturas assim, mas é uma capela muito bonita, aconchegante. Tem os quadros ali de Santa Teresinha, os fatos da sua vida, e quem lê um pouco da história de Santa Teresinha percebe o quanto que Deus fez na vida dessa jovem. Ela viveu inúmeros momentos de transfiguração, mas ela também viveu momentos de cruzes, principalmente no fim da sua vida com a enfermidade. Mas ela permaneceu fiel, sabendo que Deus estava ao lado dela. Irmãos e irmãs, olhemos para a transfiguração de Cristo. Olhemos para Abrão, que nos foi apresentado na primeira leitura. Olhemos para Santa Teresinha e peçamos a Deus que nos ajude a fazer uma profunda e verdadeira experiência de fé, sabendo que em todos os momentos Ele está ao nosso lado, Ele permanece ali e conduz a nossa vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.